A neve caía fina, como poeira de vidro sobre a rua vazia. O vento cortava a pele. Mas o que doía de verdade não vinha do frio. Vinha daquela frase: aqui não há lugar para fracassados. As palavras do meu irmão ainda ecoavam no ar quando a porta se fechou diante de mim. Atrás dele, o reflexo das luzes da árvore de Natal tremia no vidro. O som abafado das risadas, o tilintar dos copos e o cheiro a vinho misturado com canela, tudo continuava. Como se eu nunca tivesse estado ali. Na minha mão, a sacola com presentes balançava. Ridícula. Como uma lembrança de uma ilusão que já devia ter morrido há muito tempo. A minha mãe estava no sofá, com a taça meio cheia, fingindo que não via nada. O meu pai olhava para o chão, como se o tapete tivesse de repente se tornado fascinante. E o Jacob? O Jacob sorria. Aquele sorriso que sempre teve quando conseguia o que queria. Eu não gritei. Não chorei. Só disse, quase num sussurro: tens razão. Virei as costas. E foi o som da porta a fechar-se que marcou o fim de uma era, o som mais silencioso e mais alto da minha vida. Enquanto descia as escadas, senti o peso das últimas 2 décadas a desmoronar-se nos meus ombros. As ruas estavam decoradas. As crianças riam. E eu caminhava com a sensação de que todo o Natal que já conheci era uma farsa bem ensaiada. Eu amava o Natal. Sempre amei. As luzes. O cheiro a biscoitos. O modo como a cidade parecia menos dura por um dia. Mas naquele instante, percebi que, na minha família, o Natal nunca foi sobre amor. Foi sobre aparência, sobre manter a mesa cheia e o silêncio maior ainda. Eu era o apoio. O remendo invisível, a que resolvia as contas, as crises, os esquecimentos. E eles chamavam a isso responsabilidade. Mas agora eu via, era apenas comodidade. No carro, o rádio tocava uma música de Natal qualquer, mas parecia zombar de mim. As luzes piscavam pelos bairros e cada uma delas me lembrava algo que eu tinha pago. As luzes da casa dos meus pais, a escola dos sobrinhos, o empréstimo do Jacob. Tudo em nome da família. E o mais cruel, eu achava que isso me tornava amada. Mas naquela noite, enquanto via o meu próprio reflexo no vidro do carro, percebi algo brutal. Não era amor. Era dependência emocional disfarçada de gratidão. Lágrimas ameaçaram cair, mas contive-as. Não queria chorar. Não mais. O que sentia não era tristeza, era lucidez. Aquela clareza fria que só aparece quando já não há nada a perder. Estacionei em frente ao meu prédio. Olhei para os presentes no banco do passageiro, cada laço vermelho. Cada etiqueta com nomes de crianças que, no fundo, já não me pertenciam. Passei os dedos sobre um deles e sussurrei. Nunca foi por vocês. Pois não. Foi por mim. Por medo de ser esquecida, dentro do apartamento, o silêncio parecia acolhedor pela primeira vez. Tirei o casaco. Acendi uma vela e sentei-me no chão, entre caixas e memórias. A chama tremia, refletindo-se nos meus olhos. E ali, sozinha, percebi que o verdadeiro barulho da solidão não vem da ausência de som, vem da ausência de verdade. Recordei cada frase que me moldou. Tu és a responsável. Jacob só precisa de mais uma oportunidade. Tens de compreender. Ele tem família. Sim. Ele tinha família. Eu era apenas o banco. E, como todo banco, eu também tinha limites de crédito. Naquela noite, algo dentro de mim partiu, não com raiva, mas com calma. Uma calma quase perigosa. O tipo de serenidade que vem quando decidimos que não vamos mais implorar para sermos vistos. Fechei os olhos e respirei fundo. E então percebi.
o silêncio podia ser um começo, não um castigo. Lá fora, a neve continuava a cair, cobrindo as ruas, apagando pegadas. Cada floco parecia sussurrar. Recomeça, peguei no telemóvel. Olhei para a lista de transferências agendadas e senti uma ideia nascer devagar, como uma centelha. E se este Natal fosse o último em que eu pagava por pertencer? Sorri. Pela primeira vez em muito tempo, sorri. Porque sabia que o próximo passo não seria fácil, mas seria meu. E é aqui que a história muda de tom, porque a partir daquela noite, o Natal deixou de ser sobre o que perdi e começou a ser sobre o que finalmente decidi libertar. Na manhã seguinte, sentei-me com uma chávena de café e olhei para a minha lista de pagamentos mensais. Foi então que percebi que bastavam 5 minutos para desfazer 5 anos de servidão. Na manhã seguinte, o café arrefecia na mesa, enquanto eu olhava para a lista de pagamentos automáticos no ecrã do computador. Os nomes eram sempre os mesmos: Jacob, Kelly, mensalidade da escola, conta de luz, emergência médica. Aquela tabela parecia um mapa da minha vida. Só que cada linha era um caminho que eu nunca escolhi seguir. As datas misturavam-se com lembranças. O dia em que o Jacob perdeu o emprego e ligou a chorar. O mês em que o banco ameaçou tirar a casa. As vezes em que a minha mãe me dizia: "És a única que podemos confiar." E eu acreditava. De algum modo, achava que ser a responsável era o meu papel no mundo. Mas ali, com o cursor a piscar diante dos meus olhos, percebi algo que nunca quis admitir. Não era generosidade, era medo. Medo de ser a filha ingrata. Medo de perder o pouco amor que me davam. Medo de que, se eu parasse de ajudar, deixaria de existir. Lembrei-me de Lisboa. O convite para um estágio que recusei há anos, porque não podia deixar a família sozinha naquele momento. O namorado que se cansou de ver-me correr atrás dos problemas dos outros. O sonho de abrir o meu próprio negócio. Engavetado entre transferências e recibos. Cada sim que dei a eles foi um não silencioso a mim mesma. E quando percebi isso, o café já estava frio. Passei os dedos sobre uma das faturas impressas. O papel era áspero, mas o que queimava era a lembrança do dia em que Jacob me pediu só um pequeno empréstimo. E a minha mãe, com aquele olhar de orgulho aliviado, disse: "Sabia que podia contar contigo, minha filha." Naquele instante, o elogio dela soou como uma sentença, porque por trás do obrigada vinha sempre a expectativa: "Tu vais resolver. Tu vais pagar. Tu vais aguentar." E eu aguentava. Porque era mais fácil pagar do que discutir. Mais fácil calar do que decepcionar. Mas há um preço para o silêncio. E o meu corpo começou a cobrar. O cansaço já não era só físico, era um peso constante. Como se carregasse uma mala cheia de dívidas emocionais. Cada mensagem do Jacob era uma cobrança disfarçada. "Mana, precisas de transferir até sexta. Kelly está desesperada. És a única em quem confio." E eu acreditava que isso era amor. Mas agora percebo que era dependência. A deles em mim e a minha necessidade de ser necessária. Naquela manhã, algo mudou. Não de repente, mas como uma maré que começa a recuar. Silenciosa e inevitável. Peguei numa caneta e comecei a escrever o total de tudo o que tinha pago nos últimos 5 anos. Foram 37 transferências. Algumas pequenas. Outras que me deixaram sem dormir. E enquanto os números cresciam, percebi o que realmente estava a comprar: aprovação. Mas a aprovação tem prazo de validade, e o meu expirou na véspera de Natal. Olhei outra vez para o computador. O ponteiro tremia sobre a opção cancelar pagamento automático. Senti o coração acelerar. Era como se o mundo inteiro prendesse a respiração à minha volta. E então, cliquei. 1, 2,
3 vezes. Cada clique era uma libertação. Um nó a desatar-se dentro do peito. Um pedaço da velha filha responsável a morrer, para dar lugar a alguém que eu ainda não conhecia. Levantei-me. Fui até a janela. Lá fora. A cidade seguia indiferente. Carros. Buzinas. Gente apressada. Ninguém sabia que naquele instante eu estava a mudar o rumo da minha própria história. Senti um leve medo, mas também uma paz estranha. A paz de quem finalmente para de sangrar por feridas que já não são suas. E quando o telefone vibrou, com o nome do Jacob a piscar no ecrã. Eu não atendi. Olhei para o número e deixei-o tocar até o silêncio vencer. Sorri. Porque, pela primeira vez, o silêncio era uma escolha. Peguei no caderno que estava sobre a mesa e escrevi apenas uma frase. Em letras grandes. Amor que precisa ser pago não é amor, é dívida. E quando terminei de escrever, percebi que o capítulo seguinte já estava a começar. O som do vento lá fora parecia empurrar-me para frente. E uma pergunta surgiu na minha mente. Calma. Firme. Inevitável. O que acontece quando quem sempre salva decide salvar-se a si mesma? A resposta veio dias depois, quando o silêncio virou raiva. E o Jacob bateu à porta do meu trabalho. A campainha do telemóvel vibrava sem parar. Jacob. O nome piscava na tela como um alarme, mas eu já não era bombeira de incêndios familiares. Deixei-o tocar. Uma vez. 2. Na terceira. O som tornou-se apenas ruído de fundo, misturado com o tic-tac do relógio e o zunido suave do computador. Abri a pasta Pagamentos Automáticos. As transferências estavam ali, alinhadas como cicatrizes numeradas. Cada uma representava um pedido, uma chantagem, um obrigado vazio. O cursor tremia sobre o botão Cancelar. Por um segundo, hesitei. Era tão simples, um clique. Mas eu sabia, aquele clique não era apenas dinheiro. Era o fim de um papel que me definira durante toda a vida. Fechei os olhos e respirei fundo. E então, fiz o que ninguém da minha família jamais faria. Escolhi-me a mim. O som do clique foi pequeno, mas dentro de mim, soou como o estalar de correntes. Em 5 minutos, cancelei 5 anos de obrigações invisíveis. E, pela primeira vez, o silêncio que se seguiu não era de culpa, era de paz. Levantei-me. Caminhei até a janela. Lá fora, o inverno tingia o céu de cinza. Flocos de neve caíam preguiçosamente, pousando no vidro como pequenos lembretes de que até o frio pode ser belo quando é nosso. Peguei no telemóvel e vi as mensagens acumuladas. O que estás a fazer? O débito não passou. Atende, mas eu não atendi. Deixei que a urgência dele morresse sozinha no ecrã. Fiz outra chávena de café, mais forte, e sentei-me a observar o vapor subir, como se cada gota que evaporava levasse embora mais um pedaço do meu medo. No dia seguinte, Jacob apareceu no meu trabalho, sem avisar. Entrou pela porta do escritório, o rosto vermelho, o casaco ainda molhado da neve. Precisamos de falar, disse ele. Entre dentes, o olhar dos meus colegas caiu sobre mim. O silêncio que se fez foi pesado. Levantei-me. Respirei fundo e disse: aqui não. Conduzi-o até ao estacionamento. O frio cortava. E a respiração dele saía em nuvens curtas e furiosas. Achas que podes simplesmente cortar-nos assim? Gritou. As crianças precisam de ti. As palavras bateram como pedras. Mas, desta vez, não entraram. São teus filhos. Jacob. Respondi. Calma. Ele deu uma risada amarga. Oh, então agora és santa.
Achas que és melhor do que eu? Olhei-o nos olhos. Aquela arrogância, a mesma que me fez baixar a cabeça por anos, já não me intimidava. Não sou melhor que tu, disse. Só estou farta de pagar pelos teus erros. Por um instante. Ele pareceu perdido. Como se o guião que sempre usou deixasse de funcionar. Tu não podes fazer isto. Gritou, aproximando-se. Já fiz. Respondi. A minha voz saiu firme. Serena. Como se eu a tivesse ensaiado a vida inteira. E talvez tivesse mesmo. Dei um passo atrás e senti o chão gelado debaixo das botas. O ar estava pesado. O vento cortante. Mas dentro de mim, pela primeira vez, não havia medo. Ele continuou a falar. A justificar-se. A lançar culpas. Mas as palavras já não me alcançavam. Soavam distantes. Como alguém a gritar do outro lado de uma parede grossa. No fim, quando ele percebeu que não ia conseguir nada, soltou a última ameaça. Vais arrepender-te. Sorri. Já me arrependi tempo suficiente. Virei-lhe as costas e comecei a andar. Os passos rangiam na neve, cada um mais firme que o anterior. Quando cheguei ao carro, as mãos tremiam. Mas não era de medo, era adrenalina. O corpo ainda não sabia se devia lutar ou celebrar. Sentei-me. Encostei a cabeça ao volante e ri. Um riso curto. Nervoso. Incrédulo. 5 minutos. Bastaram 5 minutos para apagar 5 anos de submissão. E enquanto olhava o reflexo do meu rosto no espelho retrovisor, percebi algo que doeu e libertou ao mesmo tempo. A liberdade também assusta, porque depois dela, já não há desculpas. Lá fora, Jacob afastava-se. O vulto dele a desaparecer na neve. E eu apenas fiquei ali. A ver, sem ódio, sem pena. Apenas um vazio sereno. O espaço que o medo deixara para a coragem crescer. À noite, o telefone voltou a vibrar. Mensagens. Chamadas. Vozes. Mas o som já não tinha poder. Aquela linha que me ligava a ele, emocional, financeira, moral, tinha sido cortada. E no meio do silêncio, uma pergunta ecoou. O que vem depois da liberdade não sabia ainda, mas sentia que algo se aproximava, uma nova verdade. Talvez mais dura, mas finalmente minha. Peguei na caneca. Subi as pernas para o sofá. E deixei que o calor da bebida me preenchesse o corpo. O ecrã do telemóvel piscava na escuridão uma notificação nova. Mas antes de abrir, fechei os olhos e sussurrei para mim mesma. Amanhã, o silêncio vai soar diferente. E soou. 3 dias depois, quando ouvi bater a porta, percebi que o silêncio tinha eco e chamava-se Kelly. 3 dias de silêncio. 3 dias em que o telefone tocou, mas eu não atendi. 3 dias em que, pela primeira vez, a minha casa soava como o que sempre quis, um lugar meu. Mas o destino tem um modo curioso de testar a paz que acabamos de conquistar. Naquela noite, o som da campainha partiu o ar. 3 toques. Rápidos. Urgentes. O tipo de toque que não espera. Levantei-me. Ainda com a caneca de chá quente nas mãos, olhei pelo olho mágico e vi o rosto que menos esperava. Jacob. O frio entrava pelas frestas da porta, e o bater insistente fazia tremer o ar. Abri apenas o suficiente para bloquear a entrada com o corpo. O que estás a fazer aqui? Perguntei. A voz controlada. Ele respirava com força. As mãos fechadas. O olhar cheio de raiva. Precisas de parar com isto, disse. Estás a destruir a minha vida. Tentei manter a calma. A tua vida destruiu-se sozinha. Jacob. Ele deu um passo à frente. Não tens ideia do que estás a fazer.
Isto vai rebentar contigo também. E antes que pudesse responder, uma voz ecoou da rua, cortando o ar como uma lâmina. Jacob, para. Virei-me. Kelly estava ali, a poucos metros. O casaco mal fechado, o cabelo solto, os olhos marejados de coragem. Atrás dela, o carro ligado, o motor a ronronar baixo como um aviso. Vai para casa, ele ordenou. A voz mais tensa. Mas ela não se moveu. Deu um passo à frente. Não. Jacob. Já chega. O silêncio que se seguiu era espesso. Ele riu, um riso nervoso. Meio incrédulo. Tu não sabes do que estás a falar. Kelly olhou nos olhos. E pela primeira vez em todos esses anos, não desviou o olhar. Sei. Sim. O quê? Ele tentou desafiar. Ela tirou da bolsa uma pasta. Um som seco de papel ecoou quando a abriu. Falei com um advogado, disse. A voz a tremer mais firme. E vi as contas. As verdadeiras? Jacob empalideceu. Tu fizeste o quê? Ela continuou, ignorando a interrupção. O dinheiro que a Jolie enviava, o que dizia ser para os miúdos. E então? Ele interrompeu. Tenso. Kelly levantou o olhar. Gastaste tudo em casinos. As palavras pairaram no ar. Durante um segundo, ninguém respirou. O vento cortava. A neve caía devagar. E o som distante de um carro passando pareceu marcar o fim de algo que já estava morto há muito tempo. Jacob tentou rir. Ela está a mentir. Mas Kelly tirou outro papel. Um extrato bancário. Reconheces este número de conta? É tua. E também reconheces este nome. Ela apontou para uma linha. Hotel Cassino do Tejo. A cor fugiu do rosto dele. Eu assistia em silêncio. Não intervi. Era o momento dela. Porque entendi algo ali, Kelly era o eco que faltava à minha voz. Durante anos, tínhamos partilhado o mesmo silêncio. O mesmo medo. Só que em casas diferentes. Jacob olhou para mim. Desesperado. Tu disseste-lhe. Balancei a cabeça. Não precisava. Ela descobriu sozinha. Kelly deu um passo à frente. Mentiste-nos a ambas. Kelly. Por favor, eu posso explicar, gaguejou ele. Não. Não podes. A voz dela quebrou, mas não perdeu firmeza. Porque não há explicação para destruir quem te amava. Por um momento, Jacob pareceu encolher diante de nós. A arrogância desfez-se, restando apenas um homem perdido, sem desculpas, sem público para a sua farsa. Ele murmurou. Vais arrepender-te. Kelly respirou fundo. Já me arrependi durante anos. Agora, só quero respirar. E então, algo dentro de mim também se libertou. Não com gritos, mas com um silêncio cheio de significado. Vai. Jacob, disse. Por fim. E não voltes. Ele ficou parado, os olhos a procurar alguma brecha de perdão. Mas não havia mais espaço para o velho enredo. Deu meia volta e desapareceu na noite. O som dos passos a afundar-se na neve molhada. Kelly ficou imóvel, os ombros tremendo. Eu devia ter dito algo naquela noite, murmurou. Quando eles te chamaram de fracassada, eu devia ter defendido-te. Aproximei-me e coloquei-lhe a mão no ombro. Não tinhas forças. Agora tens. Ela olhou para mim. As lágrimas a escorrerem devagar. Ele dizia que eu te devia tudo. Que tu só ajudavas por pena. Sorri. Com tristeza. É o que eles fazem. Chamam de família quando precisam. E de traição quando dizes basta. Kelly assentiu.
exausta. E agora? Agora, respondi. Descobrimos quem somos sem eles. Naquela noite, Kelly dormiu no meu sofá. A casa estava quente. O chá de canela espalhava o seu perfume doce pelo ar. Enquanto ela adormecia, eu sentei-me junto à janela. Lá fora, a neve caía, silenciosa e constante, cobrindo os rastros daquilo que fomos. E pela primeira vez em muitos anos, eu senti que não estava sozinha. Não porque alguém me precisava, mas porque alguém finalmente me compreendia. Na manhã seguinte, o telefone tocou. Do outro lado, uma voz calma apresentou-se. Sou Mark Dawson, advogado da Kelly. Há algo que precisa de ver. Mais Ikumaran Ezequiel. E foi aí que percebi. A verdade tinha mais camadas do que eu imaginava. A manhã começou com um telefonema. A voz do outro lado era calma, quase formal. Sou Mark Dawson, advogado da Kelly. Há algo que precisa de ver. As palavras ficaram a ecoar no ar, entre o vapor do meu café e o som suave da chaleira a ferver. Peguei no casaco e saí, ainda sem saber que aquele encontro seria o fecho de um ciclo e o início de outro. O escritório era frio, impessoal, com janelas largas e uma vista cinzenta da cidade. Mark esperava-me com uma pasta sobre a mesa. Sem rodeios. Empurrou-a na minha direção. Estes são os registros das contas do seu irmão, disse. A Kelly pediu que tivesse acesso. Abri a pasta. Lá estavam os extratos, as transferências, os recibos de hotéis, os levantamentos noturnos em casinos, o meu dinheiro, transformado em ruína. Cada folha era uma punhalada de lucidez. Mas, curiosamente, já não doía. A ferida ainda estava aberta, mas a hemorragia tinha parado. Mark olhou-me com cuidado. A Kelly está a avançar com o processo de separação. Disse que não quer mais mentiras, nem dependências. Assenti em silêncio. Não havia nada para acrescentar. Ele fechou a pasta e disse algo que me ficou gravado. Às vezes, o amor mais difícil é o que nos obriga a desapegar. Sorri. Porque, finalmente, entendia. Quando cheguei à casa, encontrei Kelly na cozinha, com uma manta sobre os ombros e uma chávena entre as mãos. Os olhos dela tinham aquele brilho cansado de quem chorou demais, mas também uma serenidade nova, quase tímida. Falei com o Mark, disse. Vai ser duro, mas vai ficar tudo bem. Ela olhou para mim e sorriu de leve. Não sei como agradecer-te. Sentei-me à frente dela. Não me agradeças. Eu também precisei disto. Disto? Perguntou. De perceber que ajudar não é o mesmo que carregar. Ficamos em silêncio por um momento, ouvindo o estalar leve do aquecedor. Depois, ela perguntou. A tua mãe ligou. Respirei fundo. Ligou ontem. Disse que tornei as coisas difíceis para o Jacob. Kelly franziu o rosto. E o que respondeste? Olhei para a chávena nas mãos e murmurei. Disse-lhe que talvez agora ele finalmente seja quem é. Ela ficou a observar-me. E por um instante percebi que compreendia. Porque ambas sabíamos o que é ser julgada por escolher-se a si mesma. Nos dias seguintes, a casa parecia diferente. Não maior, apenas mais leve. O silêncio já não pesava. Agora era espaço. Kelly começou a procurar um novo apartamento. Os meninos vinham de visita, enchendo o ar de risadas que soavam como uma promessa de recomeço. E eu voltei a dormir sem medo de acordar com o som de uma notificação bancária. Um domingo à tarde, enquanto ajudava Kelly a empacotar algumas caixas, encontrei algo no fundo de uma gaveta. Um postal antigo, com a caligrafia da minha mãe para a nossa filha responsável, que nunca nos falhou.
Passei os dedos pelas letras. Aquela frase, que antes me enchia de orgulho, agora soava como uma prisão. Mas, desta vez, não a rasguei. Coloquei o postal numa caixa, dobrei a tampa e escrevi com marcador: passado, não devolver. Nessa noite, depois que Kelly e as crianças foram dormir, sentei-me à janela com um copo de vinho. Lá fora, a cidade respirava em silêncio. E as luzes dos prédios piscavam como pequenas confissões. Pensei na minha mãe, no meu pai, em Jacob, em todas as formas distorcidas de amor que nos ensinaram. Percebi que eles nunca souberam amar de outro jeito, confundiram cuidado com controlo, ajuda com dívida, silêncio com paz. E, de alguma forma, eu também. Mas agora eu estava a aprender um novo idioma. O do amor sem faturas. Sem culpa. Sem trocas. O telefone vibrou de novo, desta vez. Uma mensagem de Kelly. Encontramos uma casa. Pequena, mas nossa. Os meninos estão felizes. Obrigada. Olhei para o ecrã e senti um nó na garganta. Não respondi logo. Apenas observei a mensagem. Como quem olha uma semente germinar depois de um inverno longo. Peguei numa folha em branco e escrevi: o amor, quando é verdadeiro, não pede garantias. Apenas espaço. Depois fechei o portátil. Apaguei as luzes e caminhei até a janela. A cidade dormia. A lua refletia-se nos telhados cobertos de geada. E por um instante, tudo pareceu em paz. E naquele instante, percebi, a minha casa nunca foi pequena. Ela só estava cheia demais de culpas que não me pertenciam. Agora, havia espaço para respirar, para existir, para amar, sem pagar o preço semanas depois. Recebi uma carta. Não era de Jacob, nem dos meus pais. Era da Kelly e trazia algo que eu nunca tinha recebido antes. Gratidão verdadeira. E, no fim da carta, uma frase que nunca esqueci. Tu não nos salvaste. Ajudaste-nos a recomeçar. Ah, o inverno chegou ao fim devagar, como se também ele estivesse cansado de tanto silêncio. As ruas voltavam a ganhar cor, e o gelo nas janelas derretia em fios finos, lembrando-me de que até o frio, um dia, precisa ceder. Era uma manhã de fevereiro quando encontrei a carta na caixa do correio. O remetente dizia: Kelly Dawson. Abri com cuidado. Dentro, um papel simples. A caligrafia dela ainda trêmula, mas cheia de firmeza. Estamos bem. A casa é pequena, mas tem janelas grandes. As crianças já pintaram as paredes de azul. E rimos mais do que nos lembrávamos ser possível. Tu não nos salvaste. Jolie, ajudaste-nos a recomeçar. Obrigada por mostrares que amor não é dívida. Dobrei a carta devagar, sentindo as palavras atravessarem-me como uma brisa quente num dia frio. Não chorei. Mas dentro de mim, algo se desfez. A última camada de culpa que ainda me prendia ao passado. Nos dias que se seguiram, comecei a notar coisas que antes me escapavam. O cheiro do pão quente na padaria da esquina. O som das crianças a brincar no pátio. A forma como o sol entrava pela janela às 7 da manhã e pintava o chão de dourado. E percebi, a vida estava ali o tempo todo. Eu é que tinha deixado de estar presente. Passei anos a confundir movimento com propósito. Ruído com amor. Sacrifício com sentido. Agora, o silêncio era inteiro. Vivo. Meu. Certo dia, enquanto fazia uma limpeza, encontrei a caixa dos presentes de Natal, os que nunca cheguei a entregar. Abria. O cheiro a papel e fita adesiva misturava-se com memórias que já não doíam. Ali estavam as bonecas das sobrinhas.
O livro que tinha comprado para o Jacob, os cartões escritos com frases de afeto que já não me pertenciam. Olhei para tudo aquilo e percebi. Não havia rancor. Nem saudade. Apenas fim. Coloquei tudo numa nova caixa e escrevi por cima. Doações na manhã seguinte. Levei-a até um centro comunitário. Uma senhora idosa recebeu-me com um sorriso e perguntou: "Quer recibo?" Sorri de volta. Não. Já fiquei com o que importava. Ao sair, o vento frio bateu-me no rosto. A rua estava cheia de gente apressada, cada um com o seu próprio peso invisível. E eu, pela primeira vez em muito tempo, caminhei leve. Passei perto da casa dos meus pais. A mesma fachada. O mesmo portão. As cortinas fechadas. O jardim descuidado. Uma fotografia parada no tempo. Por um instante, pensei em tocar a campainha, mas não o fiz. Porque compreendi que certas portas precisam continuar fechadas para podermos respirar do lado de fora. O carro estacionado na garagem era o mesmo. Mas a luz da varanda, aquela que brilhava na noite em que me chamaram fracassada, parecia agora mais fraca. E pela primeira vez, senti pena, não deles, mas daquilo que nunca aprenderam. Que amar não é cobrar. E que família sem respeito é apenas um contrato sem valor. À noite, de regresso ao meu apartamento, o céu começou a nevar outra vez. Flocos pequenos, quase tímidos, dançando ao som do vento. Fiquei à janela, observando o branco a cobrir a cidade. O meu reflexo apareceu no vidro, o mesmo rosto, mas diferente, mais sereno, mais inteiro. A mulher que ali estava já não precisava provar nada. Peguei num caderno e escrevi, como se falasse com a mim de antes. Não há fracassados. Há apenas aqueles que param de financiar a mentira dos outros e começam, finalmente, a investir na própria paz. Fechei o caderno. Apaguei as luzes. Deixei o silêncio preencher o quarto, um silêncio novo, feito de escolhas, não de medo. E enquanto a neve caía lá fora, percebi a maior lição de todas. Que deixar de pagar não é desistir, é começar a viver. Porque a liberdade, no fundo, é isso. Ter coragem de dizer basta, sem precisar que ninguém entenda. Se alguma vez foste o pilar de todos e esqueceste de ti, esta história é para ti. Deixa nos comentários. Quando foi o momento em que paraste de pagar pelos erros dos outros? Porque alguém, em silêncio, está à espera de ouvir que também pode ser livre.